O filme de hoje é um daqueles que divide opinião, mas ainda assim tem duas coisas que são inegáveis quando a gente fala sobre esse filme. A primeira delas é a qualidade, e a segunda é o fato de ele ser um pouco incomum. Eu tô começando a falar dele justamente porque está estreando, ou vai estrear, um novo filme. Se você já tá do futuro, né? Provavelmente já estreou. Vai estrear o filme Maxine, que é o terceiro capítulo dessa, provavelmente, franquia. Aí eu fiquei nessa, será que eu faço um revisitando franquias, ou eu faço uma crítica? Então eu decidi fazer uma crítica logo porque não tem tanto tempo assim que essas franquias, esses dois filmes da franquia estreou. Mas isso é só contexto para esse vídeo. Então vamos parar de enrolar e vamos direto ao ponto e falar sobre X, a marca da morte. Tá, eu sei o que eu vou falar aqui pode incomodar muita gente, mas eu acho que ao assistirmos esses filmes aqui, a gente pode estar olhando para um novo clássico nesse gênero slasher de terror hollywoodiano. No pique ali de Sexta-feira 13, Halloween, Hora do Pesadelo, esse tipo de coisa. Parece exagerado, eu sei, mas pensa comigo. Se levarmos em consideração que essas franquias começavam com o pé direito e normalmente tinham, no geral, 2 ou 3 grandes filmes, ou filmes interessantes, esse filme aqui já igualou esse feito e ainda promete ter um terceiro filme que alcance esse feito e mantenha a qualidade dos outros dois. Esses filmes que eu citei também têm até estruturas parecidas com o que a gente está vendo essa franquia construir. Primeiro apresentando o assassino ou vilão de uma forma que conduz à primeira história, depois a gente volta nessa origem desse vilão e a gente conhece um pouco mais do contexto do porquê ele é assim. Só que aqui entre nós, as origens tanto de Fred quanto de Jason não foram tão bem estruturadas para construir uma história muito boa dos dois. É mais a nossa afeição do que esse personagem fez nos filmes que nos deixam mais intrigados para ver o que está acontecendo. Eu repito, é com todo respeito, viu, o Fred, não vá no meu sonho perturbado, que até hoje eu tenho pesadelo com você. Ah, mas por que eu tô elogiando tanto e não tô falando do filme? Bom, vamos chegar aqui agora. O projeto pode até ter começado com um filme apenas, mas o fato dele ir ganhando corpo e lançar 2 filmes em um ano apenas, ou melhor, 3 em um espaço de 3 ou 4 anos, já nos chama a atenção porque tem gente produzindo esse filme. Se fosse ruim, ninguém ia produzir o filme. Ia parar no segundo, se desse dinheiro, coisa que esse aqui não deu muito bem, provavelmente teria sido esquecido. Então, aqui a gente já tem um ponto para focar, mas ainda assim, a qualidade tanto desse primeiro quanto do segundo capítulo são muito altas. E aí, quando a gente está falando de cinema e de quem gosta de cinema, qualidade inegável a gente não pode deixar passar. X, eu sei, ele apresenta inúmeros clichês do gênero de slasher. Só que tem uma diferença nele para a maioria dos filmes de terror atualmente. Ele sabe utilizar esses clichês que ele apresenta. A gente pode usar de exemplo os jovens, a vilã ou vilão, a localidade e até mesmo a protagonista. Parece que tudo que tá ali a gente já viu de alguma forma em algum outro filme. Mas só parece, tá? Só parece. Pra você ter um exemplo, o roteiro coloca lado a lado a nossa protagonista e a nossa vilã. O que é muito diferente do que normalmente a gente vê nos filmes. Até porque normalmente o vilão é super poderoso, ele é imortal, esse tipo de coisa. E aqui é praticamente o contrário. A vilã ou a assassina tem uns toques mais de vulnerabilidade que nos chamam a atenção. E pra mim o verdadeiro vilão dessa franquia continua vivo até hoje. Mas a assassina morreu. Mudando um pouquinho do que a gente vê nesses tabuleiros ou nesses filmes de slasher que normalmente a gente assiste. Outro exemplo são os jovens que não são tão bobos assim. O mais perto que a gente pode falar que toma uma atitude boba é o personagem de um ex-soldado, mas ainda assim faz sentido, porque segundo ele vive repetindo isso, ele foi pro Vietnã e ele voltou do Vietnã. Então ele acha que ele consegue lidar com mata, com riacho e todas as coisas. Mas eu acho que esse pensamento de que ele tá tomando uma atitude besta vem mais para com a gente, que a gente já sabe o que tem ali naquele lago e o que pode acarretar ele. E no fim das contas ainda há uma subversão na forma que ele morre, até porque ele não morre do jeito que a gente esperou que aconteceria, porque ele estava perto do lago. Esse trunfo tá no roteiro e na direção desse longa aqui, tá? Ele consegue criar ambientes e situações que faça com o que possa acontecer, realmente aconteça. E quando acontece, graficamente e artisticamente, é incrível. Eu digo na parte artística por 2 pontos específicos. Quem me acompanha sabe que eu adoro quando um filme utiliza da sua técnica para contar uma história, ou para contar nuances dos personagens que a gente está vendo ali. Não só aquela técnica firulenta, ou que tá ali só pro diretor mostrar que ele sabe como fazer aquela técnica. Aqui em X,
com um dos melhores trabalhos de edição de 2022, percebemos como o diretor consegue contar sua história e contar o seu subtexto também. Seja numa sequência aérea para contextualizar o que tem de perigo no lago, ou seja num diálogo nos fins das gravações do filme pornô, ou ainda assim seja na apresentação da vilã e da assassina do longa. O roteiro, pelo menos para mim, deixa claro que o vilão dessa franquia como um todo não é uma pessoa, e sim o American Dream, o sucesso que eles estão atrás o tempo todo. Um dos exemplos é uma conversa entre o produtor e o diretor do longa, é uma conversa entre uma mulher que está no filme e a mulher do som, é uma conversa até mesmo entre os atores. Todos estão ali querendo alcançar o estrelato, querem vencer na vida com aquele filme que eles estão produzindo. Todos estão querendo estampar o seu nome naquele pôster que vai para o cinema mostrando esse filme. No entanto, um rosto também busca estampar o seu rosto nas telonas de Hollywood. Um desses rostos ainda tentam mostrar para o mundo que ele poderia ter sido, mas agora não consegue mais. A assassina do filme gostaria de ter se tornado uma bailarina e gostaria de sair daquele ambiente em que ela ficava aprisionada dentro da fazenda. Mais ou menos como a nossa protagonista faz. E isso a gente ainda pode linkar com a falta de relacionamento sexual que ela tem com o marido dela. E vendo aqueles jovens fazer aquele filme pornô que provavelmente vai para os cinemas e que pode chamar a atenção de todo mundo, realça nela ainda mais um sentimento de que ela deveria fazer parte daquilo. E quando isso é negado dela, as coisas ficam ainda mais complicadas para todo mundo que está na fazenda. Eu digo todo mundo mesmo. Uma dessas partes técnicas que mais realçam o trabalho de montagem e roteiro que andam juntos para fazer esse filme ser grande tá em algumas cenas específicas, mostrando como criar um clima com uma tomada aérea de um lago que provavelmente tem alguma coisa estranha ali, ou seja, em um diálogo entre a dona da casa e a protagonista do filme, espelhando também a tensão sexual que existe no filme pornô que está sendo gravado. Até porque nessa cena do lago que eu falei, a gente via ela observar de longe com um desejo de estar naquele corpo novamente, de ter um corpo mais jovem e fazer o que ela gostaria de fazer, seja ter uma relação sexual ou seja ter chance ainda de alcançar o estrelato. E quando chega essa cena da limonada, em que há diálogos e ainda assim a gente tem esse espelhamento de tensão sexual, eu acho que o diretor mostra de vez que era isso que ele estava trabalhando, e não era só viagem da minha cabeça. Para as duas cenas, eu acho que isso que a gente vê é quase que uma aula de montagem, como contar um filme de uma forma menos expositiva, utilizando da própria técnica para contar as nuances dos personagens e também mostrar o que eles estavam sentindo ali naquele momento. Aula de edição, tá? Aula. X é um baita de um filme slasher que a gente tem atualmente. Não que ele seja original, e eu acho que ele nem tentou fazer isso, mas é um baita de um filme slasher pra gente assistir. O filme busca ainda brincar com algumas coisas, como uma jovem puritana, os jovens de vez em quando serem gente boa ao invés de babacas por completo, mas ainda assim, pra sociedade a qual esse filme é vendido, ele não consegue combater o seu principal vilão, o sonho americano. Esse foi o meu comentário sobre X, a Marca da Morte, um filmaço que eu adorei ter assistido. Eu volto logo com a crítica sobre Pearl. Caso você queira me seguir nas redes sociais, os links estão aqui embaixo e também tá aparecendo aqui minhas arrobas que você pode ir lá me seguir. Vou deixar embaixo também o link tanto para você assistir uma outra crítica que te interesse, ou também o link do Pitacos do Deleco para você acompanhar essas e outras críticas que eu mando lá pro site dele. Também tem críticas de série que é na parte do Deleco, você pode conferir também. Então é isso, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.